Olá, eu me chamo Simone Ayubi e nesse vídeo eu quero falar sobre conflitos de comunicação, sobre não ser compreendido da forma como gostaria. Quem nunca, né? Quem nunca passou por um momento onde falou A, a pessoa entendeu B, onde algo que foi dito, que precisava ser dito, causou ali um estresse emocional que não estava previsto, enfim. Muitas vezes a gente fica sem saber entender, sem saber o que aconteceu, né? E às vezes até mesmo responsabilizando o outro por essa questão, por essa comunicação. É claro que às vezes sim é responsabilidade do outro, mas aqui eu quero propor uma reflexão no sentido de a gente conseguir cuidar de um item essencial na hora de se comunicar com alguém. Quando a gente cuida desse item, que eu vou falar daqui a pouquinho, isso evita possíveis falhas de comunicação, conflitos por causa da comunicação, né? Isso faz com que a gente seja melhor compreendido, com que a gente se faça entender. E eu percebo, na minha experiência, não só como professora, não só ali na minha vida profissional, no meu contexto profissional, mas eu percebo isso também no meu contexto pessoal, o quanto que esse item, eu não sei dizer se está faltando nas pessoas ou se ele está adormecido para muitas pessoas. E esse item é a forma como você fala, como eu falo, como as pessoas falam. A forma, não o que tem que ser dito. Por quê? Porque a forma de falar, ela está relacionada com uma questão chamada sensibilidade, empatia. Quando eu desenvolvo o meu valor da empatia, que é tratar o outro como o outro quer ser tratado, quando eu desenvolvo a sensibilidade, que não não tem nada a ver com ser frágil, né? Há uma distorção no conceito da palavra sensibilidade. Sensibilidade é ser sensível, é ser empático, é ter valores humanos. Não significa necessariamente que você vai ser um dodóizinho, uma pessoa frágil, que não se pode falar nada, ai, coitadinho, tão sensível. Não é nesse extremo, né? Por que eu tô falando isso? Porque quando uma pessoa desenvolve a sensibilidade na comunicação, ela vai cuidar da forma como a comunicação vai ser direcionada. Isso, às vezes, é um exercício, isso pode ser um treino, isso não é necessariamente uma habilidade, uma competência que a pessoa ou nasce com ela, ou tem ou não tem. Não, dá pra gente desenvolver, né? Às vezes precisa mesmo, sabe do quê? Um pouquinho de força de vontade. É isso mesmo. Se a gente tiver um pouquinho de força de vontade e treinar a nossa mente para pensar um pouquinho antes de falar e entender como que eu vou falar isso para essa pessoa, ter um pouco mais de tato, né? A gente tende a diminuir drasticamente os conflitos de comunicação e as falhas de comunicação. Então, olha só, eu não estou dizendo que não é para falar o que tem que ser dito. A minha proposta é a gente trazer aqui uma reflexão da gente começar a perceber como que eu tenho falado as coisas, qual é a forma que eu falo as coisas, né? E às vezes uma das maneiras da gente cuidar dessa forma é fazendo uma pergunta para o outro. Então, vamos supor, a pessoa te prometeu algo e simplesmente não cumpriu. Ao invés de você chegar já com a crítica, com o apontamento, com o julgamento do tipo, você não fez isso, nós combinamos. Simplesmente pergunte, olha, eu contava com isso. O que foi que aconteceu? Nós combinamos isso nessa data. Aconteceu alguma coisa? Pergunte. Quando a gente pergunta para a pessoa, antes de ir direto na crítica, no ataque, no julgamento, isso é uma maneira de cuidar da forma da comunicação e também, de novo, né, vai diminuir a resistência do outro. Porque quando a gente vem com uma crítica para o outro, eu esperava isso e você não fez, eu estou atacando. E se eu ataco, imediatamente o outro se sente na defensiva e ele vai contra-atacar, né? Isso é até instintivo. Então, essa é uma maneira de cuidar da forma da comunicação. Então, é sempre começar com perguntas. Se alguém pisou na bola com você, não cumpriu o que combinou, você esperava uma coisa, a pessoa fez outra. Antes de ir lá e apontar, você não fez isso, pergunta, tá tudo bem?
aconteceu alguma coisa, eu contava com essa data, eu esperava esse retorno. Isso já é uma boa maneira aí da gente evitar falhas e mal-entendidos na comunicação. E uma outra questão, para a gente também cuidar dessa forma da comunicação, muito cuidado quando se tratar de uma pessoa que você não vê há muito tempo, com a pergunta que você vai fazer para ela, se for alguma pergunta que pode estar relacionada à dor emocional dessa pessoa. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você tem uma amiga que o pai faleceu e você ficou 1 ano, 6 meses sem ver essa sua amiga. E você um belo dia reencontra com ela, ou ela entra em contato, enfim. Ao invés de você perguntar, fulana, e aí, tudo bem? E aí, e já superou a morte do seu pai? Entende? Percebe? Parece meio óbvio que eu tô falando, mas isso vale para tudo, tá? Não só tô falando no caso, claro, mais delicado aqui, mas isso vale para tudo. Pergunte simplesmente como é que está a vida, como estão as coisas. Se essa pessoa quiser, ela vai te contar. Ah, minha vida tá bem, eu estou superando, eu já me sinto mais fortalecida. Aí é uma questão dela, da própria pessoa querer compartilhar com você ou não. Isso vale para fim de relacionamento. Então, se você fica 2, 3, 4 meses, 1 ano sem ver o teu amigo, a tua amiga, não importa. Quando você encontrar com essa pessoa, não pergunte direto. E aí? Já superou? E aí? E aquele fulano lá, voltou com essa pessoa? Né? Pergunte aí como está a vida. Como está o trabalho? Pergunte de outras coisas. É a mesma coisa, vamos supor, no contexto profissional. A última vez que você falou com ela, a pessoa foi demitida, né? E aí você fica, tô colocando aqui 6 meses, mas pode ser o tempo que for, tá? Você fica um tempo sem encontrar com a pessoa e quando você encontra, a primeira pergunta que você faz, e aí, já superou lá a demissão daquela empresa? Ou então, a primeira coisa que você faz é tocar no assunto da empresa que essa pessoa trabalhou e saiu com um mal-estar. Enfim, gente, é um assunto amplo esse daqui, né? Mas isso também tem a ver com a sensibilidade. Eu não estou dizendo que a pessoa que faça isso, ela faça por mal, de forma alguma, mas isso esbarra na sensibilidade, esbarra na questão da empatia, tem a ver com a forma da comunicação, e se a gente cuidar desses detalhes, com certeza a gente vai estabelecer uma comunicação muito mais assertiva, muito mais harmoniosa, né? Que é o que a gente quer. Bom, eu vou ficando por aqui. Obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário. Tchau, tchau.